Hoje somos convidados a refletir sobre um tema que atravessa gerações, desafia corações e revela o nível mais profundo da nossa fé, o dízimo. Não apenas como um princípio financeiro, mas como uma expressão espiritual de redenção, confiança e reconhecimento da soberania de Deus. Quando falamos de dízimo, falamos de algo que já pertence ao Senhor. E quando entregamos o que já é dele, algo poderoso acontece dentro de nós. Desde o início das Escrituras, Deus se revela como o Criador de todas as coisas. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Essa verdade simples, mas profunda, muda completamente a forma como enxergamos nossos bens, nosso trabalho e nossa própria vida. Se tudo vem de Deus, então nada do que temos é realmente nosso. Somos apenas mordomos, administradores temporários daquilo que Ele colocou em nossas mãos. O dízimo nasce exatamente desse entendimento. Não é uma taxa religiosa, não é uma imposição humana, nem uma barganha espiritual. O dízimo é um ato de reconhecimento. É dizer com atitudes aquilo que muitas vezes dizemos com palavras. Deus, Tu és o Senhor da minha vida. Quando entregamos o dízimo, não estamos dando algo a Deus, estamos devolvendo aquilo que já lhe pertence. Mas por que isso está ligado à redenção? Porque a redenção não é apenas um evento que aconteceu na cruz, ela é uma realidade que transforma todas as áreas da nossa vida. Cristo nos redimiu por inteiro, espírito, alma e corpo. E isso inclui nossa relação com o dinheiro. O coração humano, muitas vezes, se prende aos bens materiais, buscando neles segurança, identidade e controle. O dízimo quebra esse ciclo. Ele nos liberta da idolatria silenciosa que pode se esconder no apego às posses. Jesus disse que onde está o nosso tesouro, ali estará também nosso coração. Quando escolhemos honrar a Deus com nossos recursos, estamos treinando o nosso coração a confiar mais em Ele do que nas circunstâncias. Estamos declarando que a nossa fonte não é o salário, o negócio ou a estabilidade econômica, mas o próprio Deus. Isso é redenção em ação. Uma mudança de mentalidade, uma transformação interior. Muitos veem o dízimo com medo, como se ao entregá-lo fossem perder algo essencial. Mas o reino de Deus funciona de maneira diferente da lógica humana. Na economia do céu, quem entrega não perde, quem confia não fica desamparado, quem obedece nunca sai prejudicado. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele deseja o nosso coração. E o dízimo é uma das formas mais práticas de revelar onde está a nossa confiança. A palavra de Deus nos mostra que há promessa ligada à obediência, não como uma fórmula mágica, mas como consequência natural de uma vida alinhada com os princípios do reino. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, inclusive nas finanças, abrimos espaço para que Ele governe também nossas necessidades. A bênção de Deus não se limita ao aspecto material. Ela alcança paz, direção, equilíbrio e contentamento. Entregar o dízimo também nos conecta com um propósito maior de Deus na terra. Por meio dele, a obra do Senhor avança, vidas são alcançadas, necessitados são cuidados, e o Evangelho continua sendo anunciado. Ao dizimar, tornamo-nos participantes ativos da missão de Deus. Não somos apenas beneficiários da graça, mas cooperadores dela. É importante lembrar que Deus não se agrada de uma entrega feita por obrigação ou medo. Ele se agrada de um coração grato e voluntário. O dízimo, quando praticado com entendimento, deixa de ser peso e se torna privilégio. Passa de dever religioso para expressão de amor e fidelidade. Portanto, quando falamos do dízimo e a redenção, estamos falando de uma jornada espiritual, uma jornada em que aprendemos a soltar para confiar, a entregar para descansar, a reconhecer para viver em liberdade. Cada vez que devolvemos a Deus o que já é dele, somos lembrados de que não somos escravos do dinheiro, mas servos do Deus vivo, que hoje possamos examinar nossos corações. Não apenas o quanto damos, mas como damos, o que damos. Que o Espírito Santo nos conduza a uma fé madura, onde a obediência não nasce da pressão, mas do amor. E que, ao entregarmos o que já pertence a Deus, experimentemos a verdadeira redenção, aquela que transforma o coração, renova a mente e alinha toda a nossa vida com o propósito eterno do Senhor. Desde o princípio de todas as coisas, antes mesmo de existirem sistemas econômicos, moedas, propriedade,
ou títulos de posse. Deus já se revelava como único e verdadeiro dono de tudo o que existe. A criação não nasceu do esforço humano, nem do acaso, mas da palavra poderosa de Deus. Quando ele disse, haja, tudo passou a existir, e isso inclui a terra. Os céus, os mares, os animais, o tempo e o próprio ser humano. Essa verdade fundamental estabelece uma base espiritual inquestionável. Nada é realmente nosso. Tudo pertence a Deus. Ao longo da vida, aprendemos a dizer meu trabalho, meu dinheiro, minha casa, meu negócio, meus bens. Essas expressões se tornam tão naturais que raramente paramos para refletir sobre sua profundidade espiritual. No entanto, quando a palavra de Deus declara que do Senhor é a terra e tudo o que nela há, ela confronta diretamente a ideia de posse absoluta que o ser humano carrega. O que chamamos de meu é, na realidade, algo que nos foi confiado por um tempo. Somos administradores, não proprietários. Esse entendimento muda completamente a forma como enxergamos nossas finanças e nossa relação com Deus. Se tudo pertence a Ele, então nossa renda não começa no nosso esforço, mas na graça. Nossa capacidade de trabalhar, pensar, criar, negociar e prosperar vem de Deus. A saúde para acordar cedo, a inteligência para tomar decisões, as oportunidades que surgem no caminho, tudo isso é resultado do favor divino. Quando reconhecemos isso, a soberba dá lugar à gratidão e o orgulho é substituído pela humildade. O grande conflito do coração humano não é apenas sobre dinheiro, mas sobre controle. Queremos acreditar que somos autossuficientes, que nossa segurança está naquilo que acumulamos e que nosso futuro depende exclusivamente de nossas estratégias. Porém, Deus constantemente nos chama de volta à verdade, é Ele quem sustenta todas as coisas. Quando perdemos essa perspectiva, começamos a viver ansiosos, com medo da escassez, defendendo o que temos como se fosse a nossa última fonte de sobrevivência. Conhecer que tudo pertence a Deus não nos empobrece, pelo contrário, nos liberta. Liberta da pressão de carregar sozinhos o peso da provisão. Liberta da obsessão por acumular. Liberta do medo de perder. Quando entendemos que Deus é o dono e nós somos mordomos, aprendemos a confiar. Passamos a viver não pela lógica da retenção, mas pela lógica da dependência. Esse princípio não é novo. Ele aparece desde os primeiros relatos bíblicos, quando homens e mulheres entendiam sua sobrevivência dependia diretamente da fidelidade de Deus. O povo de Israel, no deserto, aprendia diariamente que não vivia apenas do pão, mas da palavra que vinha da boca do Senhor. O maná não podia ser estocado, porque Deus queria ensinar que Ele era a fonte constante. A cada manhã, a provisão se renovava, assim como a confiança precisava se renovar. O problema surge quando esquecemos essa verdade. Quando o ser humano começa a agir como dono absoluto, o coração se fecha, a generosidade diminui e a fé enfraquece. O dinheiro, que deveria ser uma ferramenta, passa a ser um senhor. E Jesus foi muito claro ao dizer que não é possível servir a dois senhores. Ou confiamos em Deus como dono de tudo, ou colocamos nossa confiança nas riquezas, mesmo que de forma inconsciente. Reconhecer que tudo pertence a Deus também nos leva a uma vida de responsabilidade. Ser mordomo não é ser passivo. Pelo contrário, é entender que um dia prestaremos contas daquilo que nos foi confiado, como usamos nossos recursos, como administramos nosso tempo, nossos talentos e nosso dinheiro. Essas perguntas não são para gerar culpa, mas consciência espiritual. Deus não espera perfeição, mas fidelidade. Quando essa verdade se estabelece no coração, o dízimo deixa de ser um tema pesado ou controverso. Ele passa a ser consequência natural de uma revelação interior. Se Deus é o dono de tudo, devolver uma parte não é perda, é alinhamento. Não é sacrifício forçado, é reconhecimento voluntário. Não é medo de faltar, é confiança de que Ele continua sendo a fonte. Além disso, essa mentalidade transforma a nossa relação com o próximo. Quem entende que tudo pertence a Deus, aprende a compartilhar, a ajudar e a ser sensível às necessidades alheias. Afinal, se nada é nosso, não precisamos nos agarrar ao que temos. Podemos ser canais e não reservatórios. Deus não abençoa para a estagnação, mas para a circulação. Muitos conflitos internos sobre finanças
nascem exatamente da falta dessa revelação. Tentamos proteger o que achamos que é nosso, quando na verdade tudo está sob a soberania de Deus. Quando finalmente aceitamos isso, o coração descansa, a ansiedade diminui, a fé cresce. Passamos a entender que Deus cuida daquilo que é dele. E se nós pertencemos a Ele, nossa vida também está sob seu cuidado. Portanto, afirmar que tudo pertence a Deus não é apenas uma declaração teológica, mas uma postura de vida. É escolher viver com as mãos abertas, com o coração grato e com a confiança, firmada não nas circunstâncias, mas no caráter fiel de Deus. É nesse lugar de entrega e reconhecimento que começamos a experimentar uma fé madura, uma vida equilibrada e uma relação saudável com tudo aquilo que passa por nossas mãos. Quando compreendemos que tudo pertence a Deus, o próximo passo natural é entender que o dízimo não é uma doação voluntária no sentido humano, mas uma devolução consciente de algo que já é dele. Essa verdade confronta diretamente a mentalidade comum que muitas vezes trata o dízimo como se fosse um favor que fazemos a Deus ou uma contribuição opcional para manter uma instituição. Na perspectiva bíblica, o dízimo não nasce da generosidade humana, mas da obediência espiritual. A palavra devolver carrega um peso profundo. Ela reconhece uma origem. Ninguém devolve algo que nunca pertenceu ao outro. Quando devolvemos o dízimo, estamos declarando que a fonte do nosso sustento não é o nosso esforço isolado, mas o próprio Deus. Isso exige humildade, porque o orgulho humano gosta de assumir o crédito pelo sucesso, pelo crescimento e pelas conquistas. Devolver é admitir que recebemos antes de produzir. Muitos resistem a esse princípio porque o veem apenas pelo prisma financeiro. Olham para números, contas, despesas e compromissos, e então concluem que não podem devolver. Porém, esse raciocínio revela exatamente o ponto onde Deus quer trabalhar: a confiança. A devolução do dízimo não depende da abundância, mas da fé. Não é uma prática para quem tem sobrando, mas para quem reconhece que Deus continua sendo Deus mesmo quando os recursos parecem limitados. Na Bíblia, o dízimo sempre esteve ligado à honra. Honrar a Deus significa colocá-lo em primeiro lugar, não apenas com palavras, mas com atitudes concretas. Quando escolhemos devolver o dízimo, estamos dizendo que Deus vem antes das contas, antes dos planos pessoais, antes dos desejos imediatos. Isso não significa irresponsabilidade financeira, mas prioridade espiritual. A honra nunca é um ato conveniente, ela é uma decisão. O problema surge quando o coração transforma a devolução em barganha. Alguns devolvem esperando algo imediato, em troca, como se o dízimo fosse uma moeda espiritual para forçar a mão de Deus. Essa postura distorce o propósito do princípio. Deus não pode ser comprado, manipulado ou pressionado. A devolução não é um investimento para enriquecer rapidamente, mas um exercício de alinhamento do coração com o reino de Deus. Quando a devolução é feita com entendimento, ela se torna libertadora. O dinheiro deixa de ocupar o lugar de segurança absoluta. Passamos a entender que ele é um recurso, não um refúgio. Esse processo nem sempre é confortável, porque toca em áreas sensíveis da alma, como medo, insegurança e apego. No entanto, é exatamente aí que acontece a transformação. Deus não está interessado apenas no valor devolvido, mas no coração que se rende. Devolver o dízimo também quebra uma mentalidade de escassez. A escassez não está apenas na falta de recursos, mas na percepção de que nunca é suficiente. Pessoas podem ganhar muito e ainda viver com medo de faltar porque a confiança não está em Deus. A devolução ensina que a provisão não vem do acúmulo, mas da fonte. E quando a fonte é inesgotável, o coração pode descansar. Outro aspecto importante é que a devolução do dízimo estabelece limites saudáveis. Ela nos lembra que nem tudo o que passa por nossas mãos nos pertence para uso pessoal. Há uma parte separada, consagrada, que não deve ser confundida com o restante. Essa separação gera consciência e disciplina espiritual. Assim como o sábado foi separado como santo, o dízimo também carrega esse princípio de consagração. Ao longo do tempo, essa prática molda o caráter. Pessoas que devolvem com fidelidade aprendem a planejar melhor, a viver com equilíbrio e a tomar decisões financeiras mais sábias. Não porque o dízimo seja uma fórmula mágica, mas porque ele ensina prioridade, organização e dependência de Deus. A fé deixa de ser apenas discurso e passa a se manifestar no cotidiano. É importante lembrar que Deus não precisa do dízimo para existir ou agir.
ele é completo em si mesmo. A devolução não é para suprir uma carência divina, mas para tratar o coração humano. Deus sabe que o dinheiro tem o poder de escravizar, de gerar conflitos e de afastar o ser humano da confiança em ele. Por isso, ele estabelece princípios que nos protegem desse domínio silencioso. Quando a devolução do dízimo é compreendida dessa forma, ela deixa de ser pesada. Não é mais um dever religioso imposto por homens, mas uma resposta espiritual a uma verdade revelada. Passa a ser feita com gratidão, não com medo, com alegria, não com obrigação, com consciência, não com culpa. Além disso, a devolução conecta o indivíduo a algo maior do que si mesmo. Ela sustenta a obra de Deus, permite que o Evangelho avance e que vidas sejam alcançadas. Ao devolver, a pessoa entende que faz parte de um corpo, de uma missão coletiva. O que parece pequeno no individual se torna poderoso no propósito. Portanto, compreender que o dízimo é devolução e não doação muda tudo. Muda a motivação, muda a atitude e muda o efeito espiritual dessa prática. Não se trata de quanto damos, mas de como reconhecemos quem é o verdadeiro dono de tudo. E quando essa verdade se enraiza no coração, a relação com Deus se aprofunda, a fé amadurece e a vida passa a caminhar em alinhamento com os princípios eternos do reino. A redenção promovida por Cristo não se limita ao perdão dos pecados ou à promessa da vida eterna. Alcança todas as áreas da existência humana, inclusive a maneira como lidamos com o dinheiro. Muitas pessoas aceitam a salvação como um evento espiritual, mas continuam vivendo sob os mesmos padrões antigos quando o assunto é finanças. No entanto, quando alguém é verdadeiramente redimido, sua mentalidade começa a ser transformada, e isso inclui a forma como enxerga posse, segurança e provisão. Antes da redenção, o dinheiro costuma ocupar um lugar central no coração. Ele se torna fonte de proteção, símbolo de valor pessoal e muitas vezes o critério principal para decisões importantes. A insegurança quanto ao futuro leva o ser humano a confiar mais no que pode ver e tocar do que em Deus. Mesmo aqueles que professam fé podem, sem perceber, tratar o dinheiro como um salvador silencioso. A redenção vem para quebrar essa falsa segurança. Cristo nos redimiu do domínio do pecado, mas também nos libertou da escravidão interior que nos prende ao medo da falta. A raiz desse medo não está apenas nas circunstâncias externas, mas na ausência de confiança plena em Deus. Quando entendemos que fomos redimidos, começamos a perceber que nossa vida não está à mercê do mercado, da economia ou das crises, mas nas mãos de um Deus fiel que governa todas as coisas. Essa transformação não acontece de forma automática. Ela é um processo contínuo de renovação da mente. A palavra de Deus nos convida a pensar de maneira diferente, a adotar valores do reino em vez dos valores do mundo. O mundo ensina a acumular, reter e proteger a qualquer custo. O reino ensina a confiar, administrar e compartilhar. Essa mudança de mentalidade é uma evidência clara da redenção em ação. Quando a redenção alcança as finanças, o dinheiro deixa de ser um fim em si mesmo e passa a ser um meio. Ele se torna uma ferramenta para glorificar a Deus, servir pessoas e cumprir propósitos. O coração já não está mais preso à ideia de que quanto mais eu tiver, mais seguro estarei. Em vez disso, surge a convicção de que a verdadeira segurança está na fidelidade de Deus e não no saldo bancário. Esse processo, porém, revela conflitos internos. Muitas vezes a pessoa deseja confiar em Deus, mas ainda carrega hábitos antigos, aprendidos ao longo da vida. Experiências de escassez, perdas ou instabilidade financeira podem gerar bloqueios emocionais profundos. A redenção atua exatamente nesses lugares. Deus não ignora nossas feridas, mas nos convida a entregá-las a Ele, permitindo que sua verdade cure o que o medo construiu. Jesus tratou do dinheiro com mais frequência do que muitos imaginam, justamente porque ele sabia o poder que esse tema exerce sobre o coração humano. Ele não condenava a posse em si, mas o apego. O problema não é ter recursos, mas ser dominado por eles. A redenção nos liberta desse domínio, reposicionando o dinheiro no lugar correto, abaixo da autoridade de Deus. Quando essa libertação acontece, a obediência deixa de ser pesada. Princípios como o dízimo
A oferta e a generosidade passam a fluir de um coração transformado, não de uma obrigação externa. A pessoa já não entrega por medo de punição ou por interesse em recompensa, mas porque sua mente foi renovada. Ela entende que sua identidade não está no que possui, mas em quem ela é em Cristo. A redenção também redefine sucesso. Em vez de medir a vida apenas por conquistas materiais, o coração passa a valorizar paz, equilíbrio, contentamento e propósito. Há pessoas que têm pouco, mas vivem livres, e outras que têm muito, mas vivem presas. A diferença não está na quantidade de recursos, mas na condição interior. A redenção verdadeira gera liberdade, independentemente do cenário externo. Outro aspecto importante é que a redenção traz responsabilidade. Ser livre não significa agir sem critério, mas com consciência. Quem foi redimido entende que seus recursos devem ser administrados com sabedoria, integridade e visão de reino. Gastos impulsivos, decisões motivadas por vaidade ou comparação perdem força. Surge um desejo genuíno de honrar a Deus também na forma de administrar. Além disso, a redenção nos ensina a lidar com a provisão e com a falta de maneira saudável. Quando há abundância, o coração permanece humilde e grato. Quando há escassez, a fé permanece firme. A identidade não oscila conforme as circunstâncias financeiras, porque está firmada em Cristo. Essa estabilidade emocional e espiritual é um dos frutos mais evidentes de uma mente redimida. Muitas pessoas vivem presas à culpa por erros financeiros do passado. A redenção também alcança essa área. Em Cristo há perdão, restauração e novos começos. Deus não define ninguém por falhas anteriores, mas pelo propósito que Ele estabeleceu. Quando a mente é renovada, o passado deixa de ser uma prisão e se torna aprendizado. Assim, compreender que a redenção alcança as finanças é essencial para uma fé madura. Não se trata apenas de dar ou devolver, mas de viver de forma alinhada com a verdade do reino. Quando o dinheiro perde o controle sobre o coração, Deus assume o centro. E onde Deus governa, há ordem, paz e liberdade. Essa é a verdadeira evidência de uma vida redimida. Não a ausência de desafios, mas a presença de uma confiança inabalável naquele que provê todas as coisas. O coração humano sempre revela suas prioridades por meio de escolhas práticas e poucas áreas. Expõem isso de forma tão clara quanto a maneira como lidamos com os recursos financeiros. Palavras podem expressar fé, confiança e devoção, mas são as atitudes que confirmam onde o coração realmente está. Quando Jesus afirmou que onde está o tesouro, ali também estará o coração, ele não estava apenas fazendo uma observação poética, mas revelando uma verdade espiritual profunda que atravessa o tempo. Muitas pessoas acreditam que o coração conduz o dinheiro, quando na realidade muitas vezes o dinheiro acaba conduzindo o coração. Aquilo em que investimos tempo, energia, atenção e recurso tende a ocupar um espaço central em nossa vida emocional e espiritual. Tudo o que temos é direcionado apenas para nós mesmos, nossos desejos e nossa segurança pessoal. Isso indica que o coração está fechado, voltado para dentro. Quando, porém, escolhemos honrar a Deus com aquilo que temos, o coração começa a se alinhar com valores eternos. O dinheiro possui uma capacidade silenciosa de mudar pensamentos e emoções. Ele pode gerar sensação de controle, autonomia e poder, mas também pode alimentar ansiedade, comparação e medo. Quando o coração se apega a ele, qualquer ameaça financeira se torna uma crise emocional. Pequenas perdas geram grandes angústias, E a possibilidade de escassez se transforma em pânico. Isso acontece porque o dinheiro passou a ocupar um lugar que nunca lhe pertenceu, o centro da confiança. Quando alguém decide colocar Deus em primeiro lugar, inclusive nas finanças, ocorre uma reorganização interior. O coração começa a aprender que a segurança verdadeira não está no quanto se tem, mas em quem se serve. Esse processo não é instantâneo, porque envolve desaprender padrões antigos e construir uma nova forma de pensar. Porém, à medida que as decisões passam a refletir essa nova prioridade, o coração também é transformado. O que fazemos com nossos recursos revela o nível de entrega que temos. Não se trata apenas de valores ou porcentagens, mas de postura interior. Há pessoas que entregam muito, mas com o coração preso, e outras que entregam pouco, mas com liberdade e fé. Deus não avalia apenas a quantidade, mas a motivação. O coração revela se a entrega é fruto
de confiança ou de obrigação. Quando o coração está rendido a Deus, o medo de faltar começa a perder força. Isso não significa que as preocupações desaparecem, mas elas deixam de governar as decisões. O coração aprende a descansar mesmo em meio à incerteza. Essa confiança não nasce da lógica, mas da experiência contínua de caminhar com Deus e ver sua fidelidade ao longo do tempo. Outro sinal claro de onde o coração está é a reação diante da generosidade. Para alguns, compartilhar gera alegria, para outros gera resistência. Essa resistência não está no dinheiro em si, mas no apego emocional a ele. Quando o coração está preso, qualquer ato de entrega parece perda. Quando o coração está livre, a entrega se torna expressão natural de gratidão. É importante entender que Deus não busca informações sobre o nosso coração, Ele já o conhece plenamente. O que Ele faz é nos conduzir a situações que revelam a nós mesmos o que ainda precisa ser tratado. As decisões financeiras muitas vezes funcionam como espelhos espirituais, mostrando áreas de confiança, medo, orgulho ou dependência excessiva. Deus usa esses momentos não para nos expor, mas para nos curar. Quando escolhemos alinhar nossas finanças com os princípios do reino, o coração passa por um processo de purificação. Valores superficiais perdem importância, e o que antes parecia essencial passa a ser secundário. Isso não significa desprezar o trabalho, o esforço ou a prosperidade, mas colocá-los no lugar correto. O coração aprende que prosperar não é acumular, mas viver com propósito. Essa transformação também afeta a forma como vemos as pessoas. Quando o coração não está mais centrado no dinheiro, ele se torna mais sensível às necessidades ao redor. A indiferença dá lugar à compaixão e a comparação cede espaço à empatia. O dinheiro deixa de ser instrumento de status e passa a ser instrumento de serviço. Há uma liberdade profunda quando o coração não está amarrado às posses. Essa liberdade permite dizer não quando necessário, esperar quando seria mais fácil agir por impulso e confiar quando o cenário parece incerto. O coração aprende a obedecer a Deus mesmo quando isso desafia a lógica imediata. Essa obediência não nasce da força, mas da confiança. Com o tempo, as decisões financeiras deixam de ser apenas escolhas práticas e passam a ser atos espirituais. Cada decisão se torna uma oportunidade de reafirmar quem governa o coração. Quando Deus ocupa esse lugar, o dinheiro perde o poder de controlar emoções, definir identidade ou ditar caminhos. Ele se torna apenas um recurso sob a direção de um coração rendido. Assim, onde colocamos nossos recursos revela, sem máscaras, onde colocamos nossa fé. O coração sempre segue aquilo que escolhemos priorizar. Quando escolhemos Deus, inclusive nas finanças, o coração encontra descanso. Não porque tudo se torna fácil, mas porque tudo passa a ter sentido. Essa é a verdadeira transformação. Um coração alinhado com Deus, livre do domínio das riquezas e firmado em valores eternos. Quando escolhemos colocar Deus em primeiro lugar, nossas decisões começam a refletir uma nova ordem de valores. Essa prioridade não é apenas uma declaração verbal, mas uma prática diária que afeta todas as áreas da vida, inclusive as finanças. O alinhamento com o reino de Deus não acontece por acaso, ele é construído por meio de escolhas conscientes que demonstram quem governa o coração. A obediência, nesse contexto, não é um fardo, mas um caminho que conduz à ordem, a clareza e a paz interior. O reino de Deus opera com princípios diferentes dos sistemas humanos. Enquanto o mundo valoriza a autoproteção, o acúmulo e a busca incessante por segurança material, o reino ensina confiança, dependência e fidelidade. Quando alguém decide obedecer a Deus nas finanças, está escolhendo viver sob uma lógica interior que nem sempre faz sentido imediato, mas produz frutos duradouros. Essa obediência não elimina desafios, mas redefine a forma de enfrentá-los. Muitas pessoas associam obediência à perda de liberdade, quando na verdade ela gera libertação. A ausência de princípios claros cria confusão, ansiedade e decisões impulsivas. Já a obediência aos valores do reino traz direção. Ela estabelece limites saudáveis que protegem o coração e organizam a vida. Quando Deus é colocado em primeiro lugar, as prioridades se alinham
e aquilo que parecia confuso começa a encontrar seu lugar. O alinhamento com o reino também transforma a maneira como lidamos com expectativas. Em vez de viver constantemente pressionados por padrões externos de sucesso, aprendemos a medir a vida a partir da fidelidade. O foco deixa de ser apenas resultados visíveis e passa a ser a obediência diária. Essa mudança reduz a ansiedade, porque o peso do controle não está mais sobre nossos ombros, mas nas mãos de Deus. Quando Deus ocupa o centro das decisões financeiras, a provisão passa a ser vista de forma mais ampla. Provisão não é apenas dinheiro, mas também sabedoria para administrar, discernimento para escolher e paz para descansar. Muitas vezes, a maior resposta de Deus não vem como aumento de recursos, mas como clareza para usar melhor o que já se tem. Esse tipo de provisão é fruto direto de um coração alinhado com o reino. A obediência também gera paz, porque elimina a duplicidade interior. Não há mais conflito entre fé e prática. Aquilo que se crê passa a ser vivido. Essa coerência interior traz descanso à alma. Quando as decisões refletem convicções espirituais, o coração encontra estabilidade, mesmo em tempos de incerteza. A paz que nasce desse alinhamento não depende das circunstâncias, mas da confiança em Deus. Outro aspecto importante do alinhamento com o reino é a sensibilidade à direção divina. Quando escolhemos obedecer, desenvolvemos uma escuta mais atenta à voz de Deus. As decisões deixam de ser apenas reações às pressões do momento e passam a ser respostas à orientação do Espírito. Isso gera maturidade e evita muitos erros que poderiam surgir de escolhas precipitadas. O alinhamento também fortalece a fé de forma prática. Cada ato de obediência se torna uma experiência concreta com Deus. Ao longo do tempo, essas experiências constroem uma história pessoal de fidelidade divina. A fé deixa de ser teórica e passa a ser vivida. Essa vivência fortalece o coração e cria uma base sólida para enfrentar desafios futuros. Além disso, a obediência no âmbito financeiro impacta outras áreas da vida. Ela ensina disciplina, autocontrole e responsabilidade. Pessoas que aprendem a colocar Deus em primeiro lugar com seus recursos tendem a desenvolver equilíbrio em outras decisões. A obediência gera um efeito multiplicador, porque estabelece um padrão de vida baseado em princípios, não em impulsos. É importante compreender que o alinhamento com o reino não significa ausência de luta. Haverá momentos de tensão, dúvidas e até sacrifícios. Contudo, esses momentos não são sinais de fracasso, mas parte do processo de crescimento. A obediência verdadeira muitas vezes exige renúncia, mas essa renúncia nunca é vazia. Ela sempre carrega um propósito maior. Quando vivemos alinhados com o reino, aprendemos a confiar no tempo de Deus. Nem tudo acontece imediatamente e isso pode ser desafiador. No entanto, a obediência nos ensina a esperar com esperança, não com ansiedade. Essa espera fortalece o caráter e aprofunda a dependência de Deus. O alinhamento também redefine sucesso e prosperidade. Em vez de buscar apenas ganhos pessoais, passamos a valorizar impacto, propósito e contribuição. A prosperidade deixa de ser um fim e se torna um meio para cumprir a vontade de Deus. Essa perspectiva traz equilíbrio e evita que o coração se perca no caminho. Assim, colocar Deus em primeiro lugar nas finanças gera um alinhamento profundo com o reino. Esse alinhamento produz paz, direção e clareza, mesmo em meio às incertezas da vida. A obediência deixa de ser um peso e se torna um privilégio porque nos coloca no centro da vontade de Deus. E é nesse lugar que o coração encontra descanso, a fé se fortalece e passa a caminhar com propósito e equilíbrio. Quando compreendemos todos esses princípios, torna-se claro que o dízimo não é um ato isolado, mas parte de uma jornada maior de participação na missão de Deus. Ele nos tira de uma fé individualista e nos conecta a um propósito coletivo, eterno e transformador. Ao devolvermos o que pertence a Deus, deixamos de ser apenas espectadores da obra divina e nos tornamos cooperadores ativos daquilo que Ele está fazendo no mundo. Desde o início, Deus escolheu agir por meio de pessoas. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas decidiu envolver seus filhos na construção do seu reino. Essa escolha revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele valoriza a parceria. Quando participamos financeiramente da obra, estamos dizendo que acreditamos naquilo que Deus está fazendo
e que desejamos fazer parte disso de maneira prática e responsável. Não é apenas sobre sustentar estruturas, mas sobre sustentar vidas de esperança e transformação. Muitas vezes pensamos na missão de Deus apenas em termos espirituais, esquecendo que ela também se manifesta de forma concreta. Pessoas precisam ser cuidadas, ensinadas, acolhidas e alcançadas. Comunidades precisam ser servidas. O Evangelho precisa avançar para além das paredes da igreja. Tudo isso exige recursos, organização e fidelidade. Quando devolvemos o dízimo com consciência, participamos silenciosamente de cada vida tocada, de cada família restaurada e de cada coração alcançado. Esse entendimento muda a forma como vemos nossa contribuição. Ela deixa de ser algo pequeno ou insignificante e passa a ter valor eterno. Mesmo quando não vemos diretamente os resultados, sabemos que estamos semeando em um campo que pertence a Deus. Essa confiança gera alegria, porque nos conecta a algo muito maior do que nossas necessidades pessoais. Participar da missão de Deus também amplia nossa visão. O coração deixa de estar centrado apenas em si mesmo e começa a enxergar o mundo com mais compaixão. Passamos a entender que nossa vida não gira apenas em torno do que queremos ou precisamos, mas do que Deus deseja realizar por meio de nós. Essa mudança de perspectiva gera maturidade espiritual e nos afasta de uma fé baseada apenas em benefícios pessoais. Outro aspecto poderoso dessa participação é o senso de responsabilidade. Quando entendemos que fazemos parte da obra, cuidamos melhor daquilo que nos foi confiado. A fidelidade deixa de ser apenas um conceito e se torna prática. Sabemos que nossas decisões impactam outras pessoas, mesmo que nunca as conheçamos pessoalmente. Essa consciência fortalece o compromisso e aprofunda o relacionamento com Deus. Participar da missão de Deus também nos protege de uma fé superficial. Não se trata apenas de receber bênçãos, mas de assumir um papel ativo no reino. Isso nos amadurece, porque aprendemos que o cristianismo não é apenas sobre o que Deus faz por nós, mas também sobre o que Ele faz através de nós. Essa compreensão gera equilíbrio entre receber e entregar, entre ser cuidado e cuidar. Ao longo do tempo, essa participação produz frutos visíveis no coração. A gratidão aumenta, porque percebemos que somos privilegiados por poder contribuir. A generosidade se torna natural, não forçada. A comparação perde força, porque cada pessoa entende seu papel dentro do corpo. A inveja dá lugar à cooperação e o individualismo cede espaço à comunhão. Além disso, participar da missão de Deus nos ensina a confiar no impacto do invisível. Nem sempre veremos o resultado imediato daquilo que entregamos, mas confiamos que Deus é fiel para multiplicar cada semente. Essa confiança fortalece a fé e nos ensina a caminhar não apenas pelo que vemos, mas pelo que cremos. A fé se torna mais sólida porque está fundamentada no caráter de Deus, não em resultados imediatos. É importante lembrar que essa participação não se limita ao aspecto financeiro, mas ele é uma expressão concreta e poderosa dela. O dízimo se torna um símbolo de alinhamento, fidelidade e compromisso com o reino. Ele representa um coração que entendeu que tudo vem de Deus, tudo pertence a Deus e tudo deve ser usado para a glória de Deus. Quando vivemos dessa forma, nossa relação com Deus se aprofunda. A oração se torna mais sincera porque não há áreas ocultas. A adoração se torna mais verdadeira porque nasce de um coração inteiro. A fé se fortalece porque é vivida no cotidiano, nas decisões práticas, nas escolhas silenciosas que ninguém vê. Participar da missão de Deus também nos prepara para a eternidade. Aprendemos a valorizar o que realmente importa. As coisas temporárias perdem o poder de nos dominar e as coisas eternas ganham prioridade. O coração se ajusta ao céu enquanto ainda estamos na terra. Vivemos com os pés no presente, mas com os olhos no propósito eterno. Assim, ao devolvermos o que já pertence a Deus, não estamos apenas cumprindo um princípio, mas respondendo a um chamado para viver com propósito, servir com fidelidade e caminhar em parceria com o Deus que nos redimiu. Essa é a conclusão natural de toda essa jornada, uma vida alinhada, um coração livre e uma fé ativa que não se limita a palavras, mas se expressa em ações que glorificam a Deus e impactam o mundo ao nosso redor.